Esperar era sempre chato e doloroso, especialmente quando a segurança de alguém era confiada a outra pessoa. Felizmente, esta tortura estava prestes a terminar. Através de seus próprios sentidos, bem como a informação que ele obteve do mundo exterior, Leylin sabia que ele nasceria em breve. Ele até sentiu a invasão de uma energia extraordinária durante a longa gravidez. Era uma energia positiva branca pura, usada para curar e aumentar a vitalidade. Tendo experimentado isso várias vezes, Leylin rapidamente entendeu o que era. As bênçãos de um padre. Ótimo! Essa bênção foi muito benéfica para o desenvolvimento dos fetos, e Leylin naturalmente aceitou sem restrições. O que o deixou ainda mais satisfeito foi que uma família que podia pedir a bênção de um padre várias vezes não seria comum. Ele estava começando em um ambiente melhor, então as chances de um parto bem-sucedido eram muito maiores. Com um bom histórico, ele poderia até ter uma vida melhor. Afinal de contas, as chances de que aqueles com status social alto chegassem eram sempre maiores do que o que os camponeses encontravam. Essa tendência estabelecida nunca seria derrubada. Assim como Leylin estava pensando sobre isso, ele sentiu a placenta ao redor dele rasgando, e um odor terrível encheu seu olfato. Enquanto isso, no quarto do mestre, no centro de uma vasta mansão, os gritos estridentes de uma mulher soavam com muitas vozes em pânico. Oh! Ele está saindo! Um nobre andava de um lado para o outro em um carpete de veludo brilhante, apertando os dedos com tanta força que eles ficaram pálidos com o estresse. Não se preocupe! Ele tem sido abençoado pelos deuses, então ele definitivamente nascerá em segurança. Um padre em um vestido branco o consolou em uma voz gentil. Em suas mangas havia vários fios brilhantes de ouro, e ele tinha um emblema único em seu peito. O emblema parecia um tomo grosso, com algumas runas misteriosas. O padre era evidentemente o bispo da região, fiel ao Deus do conhecimento. Sua presença não era necessária devido ao seu status, mas esta era uma família de crentes devotos de Oguma. Eles também eram seus principais apoiadores na região, então ele acabou vindo para o nascimento de seu descendente. Muito obrigado, Bispo Tapris. A família Faulen sempre lembrará e obedecerá aos ensinamentos do Deus do conhecimento. O jovem fez tudo o que pôde para reprimir a ansiedade em sua expressão. Vá! Neste momento, um grito de ressonância pode ser ouvido do quarto, fazendo-o congelar. Imediatamente depois, numerosas empregadas e uma ama de leite chegaram para parabenizá-lo. Ela deu à luz. Ela deu à luz. É um jovem mestre saudável. Mesmo? Deixe-me vê-lo. A expressão do jovem estava cheia de fervor quando ele pegou o bebê da enfermeira. Havia sinais do cordão umbilical sendo cortado no estômago, mas seus membros eram grossos e resistentes. Seus olhos azuis eram tão profundos quanto o oceano, e era especialmente comovente que ele era uma nova vida. Enquanto isso, o bebê estava chorando e berrando, e o jovem ficou perplexo. Que criança forte! Deus te abençoe! Tapris tinha um sorriso gentil em seu rosto e a luz branca carinhosamente acariciava a cabeça da criança. A força divina aplacou o bebê, fazendo-o adormecer. Por favor, permita-me doar 100 de moedas de ouro para a igreja para mostrar meu humilde respeito. O jovem disse ao bispo Tapris, e essas palavras imediatamente o congelaram antes que o sorriso em seu rosto aumentasse. Deus definitivamente sabe da sua boa vontade. Eu pessoalmente irei orar pelo bebê também. Este bispo pretendia originalmente tomar conta do batismo e até se tornar o padrinho do bebê para aprofundar ainda mais seu relacionamento com a família Faulen. Agora, embora 100 moedas de ouro não pareciam tão ruins, já que era uma quantia enorme de dinheiro. Nobres são todos astutos e gananciosos. Eles definitivamente não vão fechar todas as rotas de fuga que eles têm. Tapris de repente lembrou-se da educação que recebeu e observou o rapaz de maneira significativa, mas não ficou zangado. Afinal de contas, desde que ele dedicara o resto de sua vida ao poderoso Oguma, a raiva e coisas semelhantes haviam se tornado raras. O poderoso Deus do conhecimento ensinou seus seguidores e sacerdotes a permanecerem sempre racionais, e a fúria era o maior inimigo da racionalidade. Por isso, Tapris parecia bastante elegante enquanto conversava com o jovem antes de insinuar que ia sair.
Antes disso, o bispo parecia lembrar de algo. Ai sim. Eu ainda tenho que perguntar o nome do jovem mestre. Leylin. Leylin Fowlen. Este é o nome que sua mãe escolheu para ele. O jovem exclamou animadamente. Leylin? Esse é um bom nome. O bispo graciosamente os despediu e partiu. O jovem entrou impaciente na sala de parto, consolando sua esposa exausta. No entanto, nenhum deles notou que o bebê que dormia pacificamente no berço abriu os olhos por um instante. Seus olhos estavam cheios de alegria antes de fechá-los mais uma vez. Tais emoções eram uma coisa extrema para um recém-nascido. Leylin estava exclamando interiormente, mundo dos deuses, aqui vou eu. Leylin estava bastante satisfeito que seu nome permanecesse o mesmo neste mundo. Tinha sido intencional, ele sugeriu a sua mãe de vez em quando como um feto em seu corpo. Então está a minha família neste mundo. Eu pareço ter um bom histórico. Leylin tinha visto a maioria de seus arredores naquele vislumbre. O valioso tapete de veludo, o lustre de cristal prateado, o suave edredom de brocado vermelho, as grandes cortinas bordadas de narcisos verdes, e, finalmente, as numerosas criadas respeitosas e a ama de leite deixaram claro que Leylin era pelo menos um nobre menor neste mundo. Talvez um com um status ainda mais alto. Afinal, nem todo nascimento de criança nobre justificaria a visita e a proteção do bispo regional. O nascimento foi seguido por um clamor. Seu pai aqui agora estava recebendo os amigos e familiares que vieram para parabenizá-los. Sua mãe ao lado dele já estava profundamente adormecida, enquanto Leylin parecia ser a mesma. Dentro, no entanto, ele estava ficando animado. Leylin respirou fundo. Aí lasca! Bip! Autorização para desbloquear selo foi obtida. Iniciando os procedimentos de ativação. Sons robóticos familiares podem ser ouvidos. Imediatamente após numerosas linhas virtuais azuis foram projetadas diante dos olhos de Leylin. Como esperado, o AI Chip também está aqui. Os olhos de Leylin estavam cheios de êxtase. O AI Chip já havia se fundido com sua alma, e a Truiou que havia sido dividida naturalmente carregava uma porção do AI e habilidades do chip. Não. Apenas uma subrotina do AI Chip foi separado. Ainda assim, mesmo apenas isso possui uma grande parte de suas habilidades. Leylin estava muito animado. Com seu conhecimento extraordinário, ele definitivamente poderia se levantar rapidamente no mundo dos deuses, mesmo que ele começasse sem nada. Com o AI, o poderoso sistema de armazenamento e as habilidades analíticas de Chip, Leylin não conseguia imaginar a grande vida que ele teria em breve. É uma pena, este é o mundo dos deuses, e a influência dos deuses permeia todos os aspectos. Eu não posso ser muito notável. Por enquanto, é necessário agir como todos os outros bebês. Caso contrário, eu seria suspeito ou mesmo tratado como uma força estrangeira ou um ser possuído por um demônio. Leylin era sombrio. Os deuses trataram a pureza das linhagens nobres como algo importante. O bispo que veio hoje não era apenas uma babá. No mínimo, Leylin encontrou muitos vestígios de magia na sala, como o Detection of Evil e o Soul Defense. Se não fosse por usar o feitiço Rank 7 da World Reincarnation Alternative e fosse batizado pela origem do World of Gods, sua alma não é diferente dos outros nativos, ele teria sido descoberto há muito tempo. Quando chegasse a hora, até mesmo sua identidade como nobre não o salvaria. Claro, também há desvantagens de ser um nativo. Minha força foi completamente removida. Tudo está em branco agora. Eu não posso nem começar a treinar ainda, e vou ter que subir através do sistema de força deste mundo. Com o batismo pela força de origem mundial, todos os traços de Leylin sendo um mago tinham sido apagados. Além de suas memórias e do AI Chip, ele não era diferente de um bebê aqui. Mais importante ainda, embora ele tivesse várias técnicas de meditação de alto nível, ele não podia usar nenhuma delas. Aqueles eram os caminhos dos magos, e mesmo se Leylin reunisse forças espirituais usando essas técnicas de meditação, os deuses deste mundo logo sentiriam a força estrangeira. Este corpo sofreria o mesmo destino que sua semente de alma. Mas deve haver uma maneira de usar a força espiritual no mundo dos deuses.
Não há necessidade de se apressar. Só preciso crescer devagar e vou encontrá-lo algum dia. Leilin se consolou. Neste momento, o AI Chip completou sua primeira digitalização. BIP. Varredura de seres humanos circunvizinhos completa. Estabelecimento de banco de dados sobre raças no mundo dos deuses. Tudo bem então. Configure minhas estatísticas com os humanos comuns deste mundo. Leilin instruiu. Nem seu padrão original de medição nem os padrões da raça astral celestial se encaixam nesse contexto. O primeiro foi muito baixo, enquanto o último começou no Morningstar, que era muito poderoso. Ele precisava estabelecer um novo padrão de medição. BIP. Missão estabelecida. Varredura de estatísticas do host. Início geração do banco de dados. O AI Chip lealmente seguiu os comandos de Leilin. Logo, uma imagem 3D de um corpo apareceu na frente de Leilin, com informações concretas ao lado.